Hoje nós vamos falar sobre o medo do sobrenatural. O medo que ainda temos do sobrenatural. Quando eu comecei o contato com a minha mediunidade, que eu tive contato com os espíritos, com os guias, muitas pessoas me falavam que isso era errado, que eu não deveria mexer com essas coisas, que me falavam muito que na Bíblia se condenava esse tipo de coisa. Por mais que quem me falava isso nunca veio até aqui saber o que eu fazia. Eu acho que eles eram mais sensitivos que eu. Sabia que era errado sem saber o que eu faço. E então, na época, eu fui ler a Bíblia para poder entender um pouco se realmente isso é errado, se realmente existe algo lá que nos alerte, né? Que devemos ter medo do sobrenatural. Já nas primeiras passagens que eu fui ler, quando Jesus foi batizado, então sobre ele desceu, todo mundo viu descer a pomba branca, um espírito de luz, que foi a partir dali que ele começou a fazer os milagres. E todos viram, né? E nem eram médiuns. Então é bem contraditório. Aí depois eu continuei lendo, né? Tem uma passagem onde João Batista, né? Foi arrebatado em espírito. Foi levado em espírito para olhar ele tinha as visões, né? O espírito dele foi andar no mundo espiritual, que é algo que nós médiuns, muitos médiuns hoje saem conscientes. Eles andam, né, no mundo espiritual, conscientes. Então, muito do que a gente vivencia hoje eu encontrei ali. Tem uma passagem que me chamou muita atenção, que eu não lembro o lugar que Jesus estava chegando, e tinha um senhor lá que ele era coveiro, e ele estava, vamos dizer assim, endemoniado, né? Então quando ele chegou perto de Jesus, Jesus viu que ele estava com vários espíritos ruins, vamos dizer assim, né? Uns dizem demônios, outros espíritos ruins, outros espíritos impuros, né? Então Jesus teve conversa ali com os espíritos. E me chamou muita atenção foi que Jesus, sendo quem era, né, estava diante desses espíritos ruins, desses demônios, né? Ali na passagem diz que ele colocou esses espíritos em porcos. Por que ele não eliminou os espíritos ruins? Por que ele não pôs um fim neles? Porque para Deus, todo espírito, por mais ruim que ele seja, ele acredita que todo espírito um dia vai evoluir. E ele não destrói aquilo que ele construiu. Ele sempre vai dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Por isso que nós temos hoje no nosso mundo pessoas boas, pessoas médias, mas existem muitas pessoas ruins. Por isso que é permitido pessoas ruins nascerem aqui
que sempre vão ter uma nova chance. E aí eu pergunto para vocês, o que são esses espíritos ruins que estavam ali? Da onde eles vêm? Realmente são demônios? Para mim, que eu enxergo os espíritos, né, eu encontro vários espíritos ruins, bem ruins. Mas são pessoas que desencarnam, que eram ruins nessa vida. Muitos deles. Será que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele permitiria aos espíritos ruins andar livremente e os espíritos bons? Será que realmente, o que acontece com os espíritos bons? Será que tem algumas religiões que acreditam que eles ficam lá adormecidos? Será que eles não têm o direito de andar, não têm o direito de ir e vir? Será que é só os espíritos ruins que têm liberdade? Nós temos muito medo, né, dessa questão. Mas é estranho nós termos medo. Porque se você perguntar, a grande maioria das pessoas acreditam que a vida não se encerra quando a gente morre. A grande maioria não acredita nisso. Se a vida não se encerra quando a gente morre, a gente pega o corpo que desencarnou, leva no cemitério e enterra. Então o que vive? Aquilo que a gente tem medo. O espírito. Ou será que todos esses que foram para baixo da terra estão de nada? Nada restou. Não, o espírito. O que sobrevive é o espírito. E se a gente vai pegar o próprio renascimento de Jesus, né? Que ele quis mostrar, provar que a vida não se encerra quando a gente morre. Muitos acreditam que realmente ele voltou ao corpo, né? E o corpo ressuscitou. São muitas crenças, né? Mas é difícil a gente acreditar nisso porque existem muitos relatos na Bíblia, né, que Jesus podia se locomover em grandes distâncias em questão de poucas horas. Não teria como um corpo físico fazer isso. Ele poderia, depois do desencarne dele, ele conseguia mudar de forma. Mudar a forma física dele. Porque alguns dos seus seguidores só o reconheceram devido às suas palavras. Como isso é possível? Para um espírito que tem conhecimento, isso é a coisa mais natural do mundo. Porque quando a gente está em espírito, a gente se locomove por pensamento. Então, questão de segundos, a gente pode estar do outro lado do mundo. O nosso espírito, ele é energia. Então, depois que se adquire um certo conhecimento, a forma que nós damos a ele, podemos mudar como bem entendemos.
Então é difícil de compreender o porquê temos tanto medo. Tem uma outra passagem da Bíblia que Jesus falava a Nicodemos, né? Que para o homem alcançar o reino dos céus, ele teria que nascer novamente. Que o que é do corpo fica para o corpo, e o que é do espírito volta para o espírito. Que somos como o vento, né? Não sabemos de onde o vento sopra, todo mundo ouve, sente ele, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. E assim somos nós. Muito poucos hoje sabem de onde vem e para onde vão. Não é assim? Temos muito medo do sobrenatural. Mas o sobrenatural é a coisa mais natural do mundo. É algo que, gostando ou não, querendo ou não, nós vamos deixar nossa forma física, nossa forma matéria e vamos voltar para o mundo espiritual. E é o que a grande maioria acredita. No fundo, quase todo mundo sabe que é assim. Então eu não consigo entender o porquê ainda temos tanto medo de nós mesmos.